caso Bruna. Já estamos aí com os dois advogados da defesa do policial militar, que é o Thiago Ximenes, e também advogado ali, tá trocado, tá? A legenda. Tá certo. De acusação, que é o Dorivaldo Belém. Ele que defende a família da estudante morta em março deste ano, aos 32 anos de idade. Essa jovem que morreu com um tiro dentro deste veículo, no carro. Ela e o então companheiro, o policial militar. Mas o que será que aconteceu dentro deste veículo? Foi um tiro acidental ou não? A simulação, a reprodução simulada, foi realizada hoje, justamente para explicar para a polícia e ali trazendo também detalhes levantados pela polícia científica, o que de fato aconteceu dentro do veículo, uma vez que só tinham duas pessoas. A Bruna, infelizmente, morreu. E temos então apenas a única versão apresentada do policial militar. Ele primeiro apresenta ali no PSM, ao levar a então namorada para ser atendida, ele apresenta uma primeira versão de que eles haviam sido vítimas de uma tentativa de assalto. E depois essa versão é logo mudada. O repórter Pedro Pessoa traz as informações. A gente vai primeiro ouvir, então, o que diz a defesa deste policial militar. E claro, Pedro, que eu já preciso fazer essa primeira pergunta. Por que no momento em que a Bruna já chega no PSM, ela é levada pelo PM até o pronto-socorro? Por que ali ele apresenta uma primeira versão que não era verdadeira? Amanda, doutor Thiago Ximenes está te escutando, nada melhor do que ele mesmo responder essa pergunta, doutor. Em relação a esse questionamento da Amanda, qual o posicionamento da defesa? Primeiramente, boa noite a todos os telespectadores, boa noite, Amanda. Queria dizer que, de fato, essa informação surgiu nos bastidores. De fato, não tem nada, nenhuma prova, nenhuma testemunha, absolutamente ninguém que afirme que ele contou essa versão. Então, essa versão, ela é inexistente. Ela foi disse-me disse. Jamais, desde o primeiro momento que eu tive contato com o Cabo Vladson, na delegacia, na DEAN, nunca ele falou dessa versão. Ele mantém a versão dele desde o início até hoje, na reprodução simulada, ele faz exatamente tudo que ele vem fazendo para mim o tempo inteiro em todas as nossas conversas. Então, essa conversa de que teve um assalto, isso aí com certeza é boato, ou seja, não é verídico, porque não apareceu ninguém para confirmar essa história. Doutor, ele atirou nela ou não? Olha, pelo laudo pericial do próprio armamento, foi verificado que existe um único DNA na tecla de gatilho. Significa dizer que alguém apertou o gatilho. E esse alguém, segundo os exames, é do sexo masculino. Obviamente, só tinha os dois no carro. A tecla do gatilho foi acionada por ele. Mas a grande discussão não é essa. A grande discussão é se essa tecla do gatilho foi acionada por uma questão de negligência, deixou de tomar os devidos cuidados no momento que foi puxar a arma, que ela possivelmente tenha segurado naquele momento e o dedo foi para o gatilho e pressionou de forma culposa ou não. Só quem pode nos dizer isso, se a versão dele, né, que hoje ele reproduziu mais uma vez e tendo toda uma equipe técnica de perícia, se essa versão ela condiz com os relatos dele desde a delegacia até hoje. Se for condizente, obviamente existe sim essa possibilidade de ter sido um tiro acidental. Eles teriam brigado, doutor, antes do fato acontecer? Houve uma discussão dentro do carro? O próprio Cabo Vladson, ele fala isso no depoimento dele, né? Houve sim uma discussão que começou a ficar extremamente acalorada. É aí que ele diz que a arma que está sobre a sua coxa, ele pega esse armamento com o objetivo de passar para o outro lado para tirar das proximidades do casal. E nesse momento que ele pega a arma, ele afirma que a Bruna, por algum motivo, segura a mão dele. E ele puxa com muita força o armamento para cima, né? Onde, ao puxar, infelizmente, veio a pressionar a tecla do gatilho, efetuar o disparo e ceifar a vida da jovem Bruna. Ele já teria uma relação muito agressiva com a Bruna? O que o senhor ouviu dele em relação
esse relacionamento dos dois? Muito pelo contrário. Na própria audiência, onde foram ouvidos as testemunhas de acusação, a tia, né, que morava com a Bruna, e o padrinho dela, afirmam categoricamente que ele mal falava, que era muito tranquilo, ele nunca ouviu absolutamente nenhuma agressão, Bruna com hematomas, com absolutamente nada. E essa versão de que ele era alguém possessivo, ciumento, também caiu por terras. A partir do momento em que a tia dela diz, olha, a Bruna afirmou pra gente que saiu das redes sociais e parou de frequentar a casa dos familiares, festa, porque estava se preparando para o concurso. E tanto prova que isso é verdade, que ela passou em 2 concursos, na Polícia Militar do Estado do Pará e na Polícia Militar de uma outra cidade do Nordeste. Doutor, em relação à discussão dos dois, já dá para saber o motivo? E isso tem relação ou não com, infelizmente, esse tiro acidental, de acordo com a defesa? Olha, não tem absolutamente nenhuma relação. A discussão era uma discussão de casal que ficou um pouco mais acalorada com o passar dos minutos. E a questão do disparo foi no momento que ele pega a arma para tirar das proximidades dela, ele alega que ela pega na mão dele juntamente com a arma. Ele, com medo de acontecer o pior, ele puxa a arma com muita força da mão dela, devido a ele ter uma estatura baixa, então ele puxa na direção ali vertical para cima e acaba por efetuar o disparo, que não tem absolutamente nada a ver com a discussão. Amanda, o doutor Ximenes te escuta. Tiago, eu queria te fazer uma pergunta em relação a... Na época se falou que não era um relacionamento assumido para todo mundo. E que, inclusive, ela teria descoberto a vítima. Foram informações que surgiram na época que o cabo, o policial, era casado. Ele era casado, era um relacionamento assumido para todo mundo ou não. A gente também precisa entender, porque na época chegou ali a informação de que eles poderiam estar discutindo por este relacionamento, que ela teria ali a possibilidade de ter descoberto nesse dia que se tratava de um policial militar casado. Aconteceu ou não aconteceu isso? A gente precisa entender. Mais uma vez, é uma grande falácia, porque ele já tinha um relacionamento há mais de 1 ano e meio, tá? Ela tinha ciência, assim, de que ele era casado, tá? Pai de uma criança. Inclusive, ele conta pra gente que a discussão toda tinha sido dias anteriores aos fatos, quando eles estavam em uma festa de aniversário e o telefone toca, sendo a esposa dele, pedindo para falar com ele. Ela não gostou de ter, né, visto ele falar com a esposa naquele momento e acabou, então, por começar uma discussão. Dias se passaram e ele foi lá tentar reatar, tentar conversar, só que a discussão ficou ainda mais calorada. Então, de fato, ele era casado sim, tá? Mas a Bruna tinha total conhecimento, até mesmo porque o celular dele mesmo, as fotos da tela e tal, é com o filho dele, né? Então ela tinha conhecimento que ele tinha esse relacionamento já com outra pessoa e infelizmente aconteceu a tragédia, mas que não tem absolutamente nada a ver com essa discussão por término ou não, até mesmo porque nunca terminou. Tem mais uma Amanda? pergunta? Vou lhe fazer mais uma pergunta, doutor Tiago, porque eu acho que é o que passa também na cabeça de todo mundo. Ele, por ser um policial militar, andava ali com o seu armamento. E essa arma, ela já estava engatilhada? Né? Quem teria acionado esta arma? Porque a gente está falando de uma outra pessoa que não sabe manusear uma arma, certo? Ou a Bruna tinha conhecimento, sabia manusear uma arma? A gente precisa entender isso também. Ali, enquanto policial, ele é responsável pela arma dele, certo? Perfeito. Ele era policial militar sim, eles pararam em uma localização escura, até mesmo um pouco perigosa, onde ele coloca o armamento dele sobre a sua coxa, que é muito de praxe isso em pessoas que andam armados, principalmente policiais. O armamento dele, para deixar bem claro, não possui trava externa. A bereta do tipo APX, a única trava que ela tem, fica no centro do gatilho, que nem pode ser considerado uma trava, porque um leve toque, ela vem junto com o gatilho e a arma é disparada. Então, infelizmente, não tinha aquela trava que poderia evitar que o gatilho ficasse bloqueado e assim não tivesse saído naquele momento o disparo de arma de fogo. Então, de fato, ele tinha, assim, cuidados, mas devido a ele já ter tido assalto, já foi vítima de assalto, ele temia pela vida dele, até mesmo por ser policial e estar numa área que não era tão tranquila. Logo, ele estava com armamento sobre a sua perna. Muito bem, doutor Tiago Ximenes,
Advogado trazendo todas as informações da defesa, Amanda, em relação a esse caso. Obrigada, Pedro. Agradeça também ao doutor Tiago pelos esclarecimentos. Temos, então, já a versão da defesa do cabo Vladson e agora teremos a da acusação. Quem está ao lado, então, do advogado da família da Bruna Correia, de 32 anos, é a repórter Rayana Serrão. Já traz a imagem, por gentileza, da Rayana para mim. Ela que vai conversar com o advogado Dorivaldo Belém. A gente tem, então, essa reprodução simulada justamente para esclarecer, Rayana, o que teria acontecido dentro deste veículo no dia, então, do crime. Claro, ali só temos a versão do acusado, que é o policial, uma vez que a vítima morreu. E o que diz, então, a acusação aí do policial em relação a esta simulação, essa reprodução simulada? Já ficou, então, comprovado que o tiro não foi acidental. É isso? Boa noite para você, seja bem-vinda. Olá, Amanda, muito boa noite para você, a todos que acompanham ao Cidade Alerta Pará. A acusação sustenta a tese de feminicídio. Inclusive, hoje, durante a reprodução da cena do crime, o advogado Dorivaldo Belém acompanhou os detalhes dessa reprodução e conversa agora ao vivo com a gente aqui no Cidade Alerta. Boa noite, seja muito bem-vindo. Vocês acompanharam os detalhes dessa reprodução do crime e a tese de feminicídio continua. É isso, Rayana. E Amanda, parabéns pela tua excelente apresentação. Eu quero saudar e parabenizar o trabalho feito pelo Centro de Perícia. A doutora Isabela está de parabéns por conduzir os trabalhos de forma ali organizada, ordeira, humana, até trazendo da chuva os familiares para um abrigo. Isso é próprio de pessoas com esse caráter. Então, a perícia científica fez hoje esse trabalho e de uma forma muito tranquila, com a colaboração dos advogados de defesa, doutor Felipe, doutor Jimenez, representante do Ministério Público, o doutor Danilo, enfim, e tudo foi feito como a assistência de acusação esperava. A perícia desmascara de todo modo a versão do acusado de que diz que não queria dar o tiro, foi acidental, foi puxar arma. Isso não bate com o evento, com o drama, com o crime, com a morte de Bruna. Ela foi assassinada por um homem que sabe manusear arma, um homem que tem treinamento como um policial de elite de uma corporação das mais respeitadas no estado do Pará, a Rotan. Então, não é uma pessoa inexperiente. Ele poderia ter evitado, poderia não ter deixado a arma ao acesso da moça, poderia ter colocado em posição de segurança. Esse tiro não existiria. Então, nós temos certeza, pelo conjunto das provas, que o tiro foi disparado pelo policial e matou, atingiu a cabeça da moça da região hospital, que saiu aqui atrás e esfacelou a cabeça dela. Ele chegou com uma versão, Amanda, deu o assalto, foi um assalto, chegou no pronto-socorro tentando aplicar aos policiais experientes, depois viram que não era bem assim, depois já disse que foi um tiro acidental, e aí, conduzida à delegacia da mulher, a equipe experiente, sob a presidência da doutora Adriane, o autuou em flagrante delito, sem nenhuma sombra de dúvida, e ele segue preso do dia 13 de março até hoje, e a gente espera que com essa perícia seja encerrada essa fase de coleta de provas, das investigações, e ele vá a julgamento e seja punido pelo feminicídio. Agora, essa reprodução durou quanto tempo e qual a expectativa para o resultado? Ela durou cerca de 2 horas hoje, de 14 às 16 horas no próprio Centro de Perícia Científica do Estado do Pará, e a expectativa é de que ela desmascare qualquer versão de tiro acidental. Eu ia puxar arma, eu não queria, eu estava botando a arma lá para trás, e isso não é concebível
para um homem treinado, discutindo com a sua amante, que ele era casado, tinha esposa, filho, e ele deixa a dona do seu lar, né, aquela em que ele assumiu um compromisso de fidelidade em casa, e fica tendo um relacionamento extraconjugal com uma jovem sonhadora que estava ali iniciando a sua vida profissional. Bruna não queria mais esse relacionamento. A sua aliança, que ele colocou até aliança nela, ela foi encontrada no fundo do veículo, que comprova que houve um rompimento ali da relação, e ele, muito apaixonado por Bruna, ele ali teve uma discussão por conta desse relacionamento dúbio, ilícito, desrespeitoso com as duas mulheres. E um detalhe é que hoje, eu fiquei até com dó dele, um rapaz novo, 31 anos, ele fez a reprodução toda chorando, demonstrando ali que agora cai a ficha de alguém que não teve a sensatez, não teve o controle das emoções e acabou tirando a vida de uma pessoa dessa forma. Família chorando, pedindo justiça, são os dramas da sociedade que devem servir de lição para muitos dos que nos assistem agora. Ser casado, ter uma amante, resolve logo isso. Porque um dia a casa cai, um dia vai dar problema, né? A pessoa, quando age errado, ela atinge a si mesma, ela atinge pessoas que a amam, ela atinge filhos, pais. São duas famílias traumatizadas por conta de uma insensatez. Aqui, então, os detalhes da reprodução deste crime que ocorreu hoje, Amanda. Você tem uma pergunta? Pois não. Rayana, na verdade, era exatamente em torno deste relacionamento, que na época a gente chegou a, inclusive, noticiar, né, que a Bruna gostaria de colocar um ponto final nesse relacionamento, por ela ter descoberto que se tratava de um, então, policial casado. E agora, a defesa do Vladson, ela alega que era um relacionamento aberto, assumido para todo mundo. Então, a acusação desconhece essa versão de que era um relacionamento de fato assumido para todo mundo. E eu quero saber também se eles têm conhecimento, se o doutor Dorivaldo tem conhecimento em relação a este relacionamento abusivo ali, dele não aceitar o fim deste, então, compromisso. Doutor, Amanda está perguntando se vocês têm conhecimento dessa informação. O advogado de defesa relatou que, na verdade, era uma relação aberta, apesar de o policial ser casado. O senhor tem confirmação dessa informação? E, além disso, se ela vivia também em um relacionamento abusivo? Ela vivia num relacionamento abusivo, testemunhado por amigas, familiares. Ela parou de sair com a família, de ter convivência com amigos, saiu das redes sociais porque ele não permitia isso. E não permitia por quê? Porque é óbvio que seria desmascarada a sua relação dúbia. Então, ela não sabia, ela foi enganada, iludida, promessa de casamento, aliança no dedo, ficava muito fácil, aliança no dedo da esposa, aliança no dedo da amante, as duas são mulheres, né? Não precisa nem tirar aliança para esconder o ilícito. E ela, ao saber disso, foi que não aceitou. Foi que não aceitava que tivesse. Infelizmente, são duas famílias, como eu disse, atingidas pelo ato insano. Inicialmente, ela não sabia que ele era casado. Não sabia, e quando soube que não era, eu deixei minha mulher, eu não estou mais com ela, havia uma relação, ele morava com a esposa tudinho, e ela quis sair fora, ela quis parar, ela não quis mais. E esse não querer mais foi que chegou a essa tragédia. Então, o senhor acredita que no momento em que ela acabou sabendo dessa informação, descobrindo que, na verdade, ele era um homem casado, e aí ela decidiu terminar esse relacionamento, então aconteceu essa tragédia? Por alguém que era muito apaixonado por ela e que não aceitava. A prova maior é que a aliança da moça, a vítima, foi encontrada no chão do veículo dele, o que demonstra que naquele momento ela jogou a aliança no chão. Então estava relacionado sim à discussão, a esse relacionamento ilícito que causou esse drama. Não dá mais com uma, deixa uma, casa com outra. O que não pode é ter duas ao mesmo tempo. Isso aqui não é moralmente aceito pela nossa sociedade. Isso traz prejuízo para todo mundo. E agora a gente tem uma família destruída com o seu homem preso
e uma família destruída com a sua filha morta. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, doutor Dorivaldo Belém, que é o advogado da família da Bruna. Amanda, devolvo para você. Obrigada, Rayana. Agradeço mais uma vez a participação do doutor Dorivaldo, né, que ele está no caso, acompanhando desde o início e principalmente, né, sentindo de perto também a dor e a angústia da família da Bruna, essa jovem de 32 anos que foi morta, estudante de nutrição, no dia 12 de março deste ano.